Agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para entrar na fila e fazer perguntas, por favor, clique no ícone de Perguntas e Respostas, Q&A, na parte inferior da tela e escreva seu nome e empresa. Após seu nome ser anunciado, um pedido para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deverá ativá-lo para fazer suas perguntas. Se preferir, você também poderá escrever suas perguntas. Dando início, a nossa primeira pergunta vem do Ramon Fonseca, UBS. Ramon, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor, Ramon. Bom dia, vocês me escutam? Som. Sim. Eu tava sem microfone. Perfeito, então tá bom. Então, bom dia, pessoal, eu sou o Ramon aqui da UBS. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre os fatores que impactaram o fluxo de caixa, tá? Especialmente aí o operacional. Então, a gente viu que no agregado teve uma redução na queima de caixa, mas também a gente percebeu uma redução no CAPEX. Vocês falaram aí até que o CAPEX, aí, o novo patamar, ele deve ser um pouco mais reduzido, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco também de expectativa de geração de caixa para os próximos períodos, de CAPEX, etc. Obrigado. Obrigado, Ramon, pela pergunta. Com relação ao CAPEX, a gente está bastante em linha, tá, Ramon, com o que a gente já tinha divulgado no plano, um patamar aí, o plano que é público informava aí mais ou menos 500 milhões de realização para esse ano, a gente está um pouquinho abaixo, e nos próximos trimestres também, que é público, a gente aponta um patamar um pouco abaixo dos 500 milhões, tá? Conforme estava no plano, a gente segue exatamente a tendência já informada. Com relação ao fluxo de caixa, a gente mantém todas as iniciativas que a gente comentou aqui na apresentação já de melhoria de custos, né, em todas as frentes, obviamente podendo capturar um pouco mais rápido, assim que a gente tiver a migração para autorização, benefícios de migração de redução de custo legado, também contribuindo para a melhoria do fluxo de caixa. Então, basicamente, o consumo de caixa nesse trimestre está em linha, um pouco menor que os trimestres anteriores, mas ele é muito puxado ainda, como a gente sempre fala, pelo legado, que tem uma receita muito inferior ao custo de manutenção mínimo que eu tenho dessas operações. Então, o que eu posso falar é que a gente está em linha com o que já foi divulgado e seguimos todas as iniciativas de esforços adicionais para a redução do custo ao melhor nível possível. Obrigado. Gostaria de lembrar que, para entrar na fila e fazer perguntas, por favor, clique no ícone de Perguntas e Respostas, Q&A, na parte inferior da tela e escreva seu nome e empresa. Após o seu nome ser anunciado, um pedido para ativar seu microfone aparecerá na tela. Então você deverá ativá-lo para fazer perguntas. E se preferir, você também pode escrever sua pergunta. Agora, passo a palavra ao senhor Luiz Plaster, diretor de Relações com Investidores, para as perguntas da plateia. Muito obrigado. Aqui na plataforma, a gente tem uma pergunta, a pergunta é do Alessandro Barison, ele é da Numen Capital. A pergunta está em inglês, mas eu chamo a atenção para o fato de que a gente tem tradução simultânea. Então, eu vou fazer a pergunta aqui em português e a gente vai ter a resposta em português com a tradução simultânea. Então, a pergunta basicamente é sobre a solução consensual. A gente sabe que ela foi aprovada já pelo TCU e agora está sob análise da AGU. Então, ele pergunta se existe um prazo, qual seria o prazo para que a AGU se manifestasse, que condições ela poderia impor para a companhia em relação à solução consensual. Eu passo a pergunta para o Matheus. Obrigado pela pergunta, Alessandro. A nossa expectativa é que o termo de autocomposição seja ratificado pela AGU até meados de setembro. Se o prazo for 60 dias, nós estamos falando de 13 de setembro, e essa é a nossa expectativa, que seja ratificado sem nenhuma condição adicional. Muito obrigado, Matheus. Eu encorajo também que aos investidores, acionistas, que quiserem fazer perguntas, que coloquem aqui na plataforma e eu já direcionarei aqui durante a call. Obrigado. Só um minutinho, nós estamos aqui recebendo algumas perguntas, estou só organizando as perguntas aqui, já seguiremos. Tá bom, obrigado. A próxima pergunta é do Anton, da Knighthead Capital. Ele pergunta se existe um cronograma esperado para a monetização dos ativos imobiliários e se existe alguma segmentação em termos de número de imóveis acima de um determinado valor, de 35 milhões ou não, mas principalmente em relação ao cronograma e quantos ativos estão acima de 35 milhões. Para a Cristiane. Tá bom. Obrigada pela pergunta, Anton. A gente tem, conforme já comentado na apresentação, o Thales comentou, a gente, dado a grande quantidade de imóveis que a gente visa monetizar para cumprir obrigações do plano,
estamos estruturados aqui, conforme comentamos, com um projeto bem específico, com contratação de experts no setor, para acelerar. A gente está organizando por áreas, né, esse projeto, então logo a gente tem informação, a gente comunica. Com relação aos ativos acima de 35 milhões, temos em cerca de 50 imóveis acima deste valor dentro do portfólio de imóveis da UE. A próxima pergunta é do Alessandro Barson, da Numen Capital. Ele pergunta quais as premissas que a gente está utilizando para colocar a nossa data esperada de conclusão da venda da Client no começo de 2025, se a gente espera, então, uma aprovação complexa em termos competitivos, regulatórios, e essa pergunta é para o Rogério Takayama. Obrigado, Plaster. O processo da segunda rodada de alienação da UPI ClientCo, ele está muito bem determinado no nosso PRJ, a gente vai seguir a risca. O prazo para essa segunda rodada, até porque bidders que participaram da primeira rodada podem participar da segunda muito mais rapidamente, é bastante curto. Esperamos que a audiência para a avaliação já ocorra no início de setembro, né, com uma expectativa de definição e adjudicação para meados de setembro. Como a operação, a gente ainda não tem exatamente quem seria o bidder vencedor, você não consegue controlar exatamente quais são os elementos, mas esse mercado é muito mais fragmentado, por exemplo, do que a gente viu na mobilidade. Exatamente por isso, não esperamos que haja algum tipo de complicação ou tempos longos para aprovações regulatórias. Do ponto de vista operacional, já estamos nos preparando desde o início do ano para colocar de pé essa UPI, tanto do ponto de vista jurídico, societário, como do ponto de vista operacional, então estaremos prontos para um closing muito rapidamente. Daí a expectativa para realizar toda essa operação no início do ano. Perfeito, muito obrigado, Taka. A próxima pergunta, ela vem do Helder, que é um investidor. Ele pergunta para o Matheus se o resultado da arbitragem, os ganhos com o processo de arbitragem, se eles ficam integralmente ele coloca aqui a Oi Soluções, que seria a operação em que seria o foco da companhia após venda de ativos. Então, Matheus, por favor. Então, o resultado da arbitragem, a divisão dos recursos, ela consta no slide 10 dessa apresentação. Primeiro, tem um pagamento prioritário para a quitação integral da transação com a Anatel. Na sequência, o reembolso dos compromissos de migração assumidos pela Vital, limitado, obviamente, ao saldo da arbitragem, e o que passar disso, uma divisão igualitária entre Oi e Vital, né, desse montante excedente. E fica com o Grupo Oi, obviamente que a principal atividade do Grupo Oi nesse momento será Oi Soluções. Perfeito, muito obrigado, Matheus. A próxima pergunta é do Juan Vasconcelos, que é um investidor. Ele diz, no caso de obtermos um bom resultado na GU e a venda dos bens reversíveis, se eles forem capazes de quitar o restante das dívidas, se mesmo assim teria que ser vendida a participação na Vital. Obrigado pela pergunta, Juan. Sim, a venda da participação da Vital, juntamente com a venda da UPI, da Fibra e dos imóveis, fazem parte da estratégia financeira visando quitar o endividamento que a gente tem e assumiu agora uma renovação. Então, financeiramente, está no plano esses 3 itens incluídos para a gente conseguir cumprir a obrigação de redução de dívida. Perfeito, Cris, muito obrigado. A próxima pergunta é para o Thales Paixão. Ela vem do Juan Vasconcelos também, que é o investidor. Ele pergunta, com a conclusão do acordo, com a conclusão do acordo, a solução conceitual, após passar pela GU, a emissão dos novos títulos de dívida, a empresa estaria habilitada para sair da RJ já? Como seria esse processo? Tá? Ele perguntou. A companhia, pela legislação, ela tem um prazo de supervisão judicial de até 24 meses. A companhia, cumprindo as suas obrigações, o juízo pode, até esse prazo, levantar a recuperação judicial. Então, não é totalmente sob controle da companhia, é sob controle do judiciário. Mas, uma vez que a companhia tenha concluído as principais etapas do plano e demonstre que vem quitando as suas obrigações, o juiz pode decidir pela antecipação do fim da recuperação.
Perfeito, Thales, muito obrigado. A próxima pergunta é da Simone dos Santos. Ela pergunta, e acho que essa vai para o Rogério e para o Taka, o que esperar da nova Oi após a venda dos ativos, né? Como será a operação, como deve ser a evolução da Oi? Obrigado, Simone. Como vocês observam, além da venda da nossa UPI de fibra, Oi Fibra, que é a Client Company, a gente está num processo bastante acelerado de simplificação da companhia, em particular sobre o legado, né? Hoje a presença que a gente tem física em campo é bastante abrangente, apesar de ter uma infraestrutura muito abrangente, os clientes interessados pela telefonia fixa, em particular, e dados sobre cobre têm diminuindo muito rapidamente. A gente vai simplificar a companhia em linha com essa demanda, obviamente após a migração para autorização, muitos dessa infraestrutura que hoje é colocada em campo e não é utilizada, a gente tende a desativar e desligar. Isso leva a uma simplificação muito grande da companhia. Existe um processo de transformação gigante para redução não só do tamanho da empresa, mas principalmente dos seus gastos, e um foco, uma virada de foco, uma pivotagem importante para o mundo corporativo, né? A nossa unidade de Oi Soluções é uma unidade bastante robusta, mais de 2 bilhões de reais de faturamento, e que tem feito essa transformação de alavancar na conectividade. Acho que a Oi é uma das que tem a maior presença geográfica no Brasil, líder em muitos segmentos, e tem na sua carteira de cliente praticamente todos os grandes grupos econômicos e governos do Brasil, fundamentalmente partindo de serviço de conectividade, mas a estratégia é construir em cima dessa relação de carteira que a gente tem, a venda de produtos de valor adicionado, produtos mais inovadores, que vão de cloud, unified communication, cybersecurity e assim por diante. Esses serviços tendem a ser bastante leves do ponto de vista de investimento, então, obviamente, queimam menos caixa para financiar o crescimento, e a gente acredita que esse posicionamento que temos com Oi Soluções é bastante único no país para voltar a crescer a receita com esse novo foco da nova Oi. Tem uma pergunta aqui que vai para o Thales, um acionista que não colocou o nome, está aqui na plataforma. Ele pergunta, né, com o processo de conversão da dívida e o aumento de capital resultante, se os acionistas terão direito de subscrever essas ações, terão algum tipo de direito de preferência. Thales. Isso. Uma vez aprovado na governança da companhia esse aumento de capital, vai ser oportunizado aos acionistas o exercício de direito de preferência no prazo de, no mínimo, 30 dias, conforme a legislação societária aplicável. Perfeito, Thales. Bom, eu estou olhando aqui na plataforma, a gente acho que abordamos aqui todos os temas e as perguntas que estavam na plataforma de maneira geral, então eu passo agora a palavra ao Matheus para que faça o encerramento da nossa call. Eu apenas agradecer a participação e o interesse de todos que estiveram conosco. Nós seguimos firmes aqui na implementação das demais etapas previstas no plano e voltamos com uma atualização, bastante expectativa nos próximos meses, e com uma atualização no próximo trimestre, na divulgação do terceiro tri. Obrigado a todos.